Vamos lá, se preparando para a nossa live daqui a pouquinho, às 17 horas. Vamos iniciar aqui a nossa live sobre prevenção de dores. E a gente vai ter uma convidada, doutora Karine, é fisioterapeuta e vai estar com a gente hoje. Vai ser um papo legal. E o bom é que ela é especialista nisso. Então vai ser um papo, vale a pena. Vamos esperar aí, 17 horas a gente começa. Vou esperar a Karine também solicitar aí a participação. Oi, Karine, vamos nessa. Vou te chamar aqui. Olá! Olá, tudo bem? Boa noite. Boa tarde, né? Boa Para você. Aqui é boa tarde. Aqui já é boa noite, 9 horas da noite já. Oh, que maravilha. E aí? Mas aí essa hora ainda tá claro, não, né? Essa hora já Tá um tá pouquinho, escurecendo. não, tá um pouquinho. Tá começando a escurecer agora. Cortou um pouquinho. Tá começando a escurecer agora. Ah, que ótimo. Vou aguinha no meu copinho pequeno. Vamos esperar, né, o Instagram mandar aí os convites. Se tu Sim. quiser mandar aí também o aviãozinho para quem tiver online também. Eu mandei para algumas pessoas também já. Então, Olha, daqui a pouco as pessoas vai entrando. eu só mandar para quem tá online que não adianta, né? O povo que não tá. Mas é aquilo, né? A gente vai falar para quem tem interesse, para quem está aqui nos vendo. É isso que importa. Não Com importa, certeza. não importa a quantidade de pessoas. Exatamente, eu também penso assim. Se tem uma pessoa, 2, 3, 10, 100, a gente vai contribuir de alguma forma com quem está aqui com a gente. É verdade. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, antes de a gente falar sobre o nosso assunto, queria que você se apresentasse para quem está chegando aí. Fala um pouquinho de você. Bom, boa noite, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Karine Protásio. Eu sou fisioterapeuta de formação. Atualmente atuo como professora de Pilates e também como fisioterapeuta. Já tenho aí alguns aninhos de formada, já vai dar aí uns 9 anos. E há uns 2 anos atrás eu comecei a fazer a especialização em tratamentos da coluna. Então, estou agora nessa nova área e faço uma mesclagem entre o Pilates e esses atendimentos. Então, eu estou focando mais nessa área de tratamento de coluna, porque foi o que aconteceu comigo. Porque depois que eu descobri que eu tinha uma hérnia de disco na lombar, e aí eu me vi desesperada, travada, gastei dinheiro com ressonância, com médico, com tudo. E aí onde Deus mandou para mim de presente ali a propaganda do curso. E aí foi quando eu fiz uma imersão nesse curso e aí aprendi que eu tinha feito tudo errado. Então hoje eu aprendi a forma certa de agir e quero passar isso para as pessoas. Então esse é o intuito do meu Instagram, de poder ensinar as pessoas a lidar com essa dor e seguir com mais tranquilidade para quem já tem algum problema ou para quem quer prevenir, né? Então, essa é a minha missão. E obrigada pelo convite. A primeira live da vida a gente nunca esquece, né? E obrigado por ter aceitado participar da live. Com certeza. E é interessante isso, Karine, porque eu também tenho
uma hérnia que eu descobri na lombar, que eu descobri há acho que uns 2, 3 anos. Olha, eu tenho Eita, olha um que ainda está telespectador. cortado. Mamãe tá fazendo uma live com a Coisa tia linda. Débora. Senta aqui do lado da mamãe. Olá! Pega, meu amor. Senta aí. Desculpa, Débora. Nada. Ó, e faz bastante tempo que eu trabalho com ginástica laboral e eu vejo também exatamente isso, né? O quanto as dores, principalmente na coluna, o quanto essas dores atrapalham a produtividade, Com certeza. atrapalham o dia a dia das pessoas. E principalmente na coluna. Tem outros lugares, né? Que a gente sabe que também acomete muita gente, ombro, cotovelo, punho, mas Sim. lombar é um problema grande. E aí, a gente combinou de falar um pouquinho sobre dor, né? E depois passar para você e a gente ir nesse bate-papo que eu acho que é bem interessante. Acho que 2 pontos fundamentais é se eu tenho algum problema, e aí uma pessoa me perguntou que exercício eu faço já que eu tenho dor na lombar. Peraí, que não é tão simples assim, né? Porque se você já tem um problema, se você já sente dor, você tem que descobrir o que é. E aí, quando vem a dor, a gente descobre, né, as coisas que tem. A partir daí, a gente tomar um direcionamento nesse tratamento inicialmente, né? E por isso eu acho muito interessante ter aqui uma profissional de educação física, uma fisioterapeuta, porque o tratamento inicia, principalmente com a fisioterapia, disse isso até numa live, o fisioterapeuta no início do tratamento é fundamental e depois nessa parceria mesmo da educação física com a fisioterapia, que se unem para que a pessoa tenha uma vida boa, uma vida de qualidade, uma vida produtiva. Com certeza. Né? E aí também mostrar às pessoas que não precisa esperar chegar na dor para poder tratar, para poder cuidar. Né? A gente tem e que aí saber. A prevenção... A gente tem que saber enxergar os sinais do corpo, né? Exatamente. E antes de chegarem esses sinais, como você falou, aí que eu vim descobrir como, o que eu estava fazendo errado. Né? E é porque o ser humano, em geral, não se preocupa muito com a prevenção. Né? Quando Sim. chega a dor, é que, eita, vou ter que cuidar. Mas a gente também passar isso para as pessoas, o quanto a prevenção é importante. E nesse paralelo, unir aí as 2 profissões para ajudar tanta gente. Com certeza, com certeza. Uma das crenças que as pessoas têm que perder é isso, né? É sobre dor. Às vezes as pessoas elas deixam para cuidar quando tem dor, né? Então tudo na nossa vida a gente só age depois que acontece algo. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo desde sempre, que é ou você age no amor ou na dor. Então qual que você vai escolher, né? Mas, infelizmente, o ser humano ele só busca agir quando tem dor. Mas pronto. E o bom também de falar de dor é que a gente também tem que entender um pouco do nosso corpo. A dor, ela é um ato fisiológico do nosso organismo, né? É um ato de proteção. Às vezes, a dor que você sente ali não é porque tem uma lesão, mas é que o corpo já está ali se reajeitando, tentando se reequilibrar sozinho para poder chegar numa fisiologia perfeita para não deixar algo acontecer, né? Então é uma dor fisiológica para poder atentar, te chamar a atenção e te falar, olha, alguma coisa está acontecendo, fica atento. E aí, quando acontece alguma injúria ou alguma lesão tecidual, aí o organismo também, como é muito inteligente, vai tentar cicatrizar de uma forma sem muito alarde, né? Porque a gente tem aí o processo imunitário que ajuda e facilita o nosso organismo a se curar com muita rapidez. Mas aí, se a gente não atentou à dor, a gente também não vai se atentar a quando já tem uma lesão ou alguma coisa. Então, o corpo também não consegue tratar sozinho. Então, você vai ficando cada vez pior. Às vezes, aquele início de dor, a gente pode chamar de uma dor aguda. E aí, quando você não trata, você não dá atenção, não busca ajuda, não faz nada, aquela dor ela vira crônica e aí é pior.
porque é algo que já se instalou, e aí você já procura uma postura que te gera conforto, mas aí essa postura que te gera conforto te causa mais dor ainda. Por quê? Porque você vai gerar uma posição que o seu corpo vai ter que se reequilibrar para você conseguir fazer todas as suas atividades da vida diária. Então aí vira uma bola de neve, né? Uma coisa vai acumulando na outra e daqui uns dias isso cresce. Muitas pessoas, a maioria das pessoas hoje tem muitos problemas na lombar, né? Acho que a incidência maior é na lombar. E uma coisa que eu queria mostrar para as pessoas, até para as pessoas entenderem um pouco, se ninguém nunca ouviu sobre essa analogia, é sobre a posição fetal. Nós nascemos em posição fetal. Nós somos gerados dentro da barriga da mamãe numa posição fetal. E essa posição fetal, eu vou falar que é uma posição de flexão. Tudo da nossa vida, todo o nosso dia a dia, todas as nossas atividades da vida diária, tudo que a gente vai fazer no nosso dia a dia é para frente, é em fechamento, é sempre se fechando, sempre em flexão. Você fica sentado, você faz flexão de quadril, você está com flexão de joelho. Você se larga lá no sofá, você fica em flexão. Então, quer dizer, você vai pegar o filho no colo, é tudo aqui na frente. Nada do nosso dia a dia é para trás, é para se abrir, né? Então, por isso que as pessoas que têm muitas dores emocionais têm problemas de coluna também por causa disso. Porque a dor emocional, que não é uma dor que pode ser descartada, porque ela é verdadeira, né? Ela é real, mesmo que não tenha uma lesão, mas ela é real, ela está acontecendo. Então, as pessoas geram mais dores ainda, porque a tendência da pessoa que está triste, ou que está preocupada, que está estressada, é sempre se fechar, né? Trazer para si tudo aquilo que está se passando, vestir a carapuça e falar, não quero falar com ninguém, eu não quero fazer nada, quero ficar aqui na minha caverna. Então, tudo é inflexão. E hoje, a maioria dos casos que eu já atendi sobre para tratar a coluna lombar é fazer extensão de tronco, é você abrir esse peito, é você jogar o tronco para trás para poder voltar a uma funcionalidade do corpo. É aquilo que você falou, falar que tipo de exercício faz para diminuir dor lombar. A primeiro momento, você falando sobre isso, fala assim, é complicado, não é assim tão simples. Mas depois que a gente analisa o todo, é simples, só que tem que entender um todo, entendeu? Você tem que perceber o todo, entender o seu corpo. A gente tem que olhar para o movimento do corpo, como é que tá esses movimentos, que musculatura que tá com falta de flexibilidade, e aí poder passar o movimento certo. Aí, isso que é complexo, porque não tem como eu falar, a extensão de tronco é a solução dos problemas. Não, nem para todo mundo, né? Mas a grande maioria se resolve com uma extensãozinha de tronco, é levantar de uma hora, jogar o tronco para trás e fazer alguns movimentos específicos para você abrir essas regiões que estão em flexão, né? Então, no final é simples, mas até você chegar ao final é um pouquinho mais complicadinho. Mas é tranquilo. E engraçado, então é por isso que eu quero que as pessoas entendam que essa posição fetal, esse posicionamento em flexão, é que vem causando muitos problemas também, né? E como você colocou lá no nosso post, a Organização Mundial da Saúde já falou que 85% da população um dia vai sentir um problema, vai sentir uma dor de coluna, né? Seja na lombar, seja na cervical. E isso é tudo culpa nossa, né? Porque a gente não sai do celular, joga sempre a cabeça para frente, fica largado no sofá, passa longas horas sentadas na secretária. Então, às vezes fazem algum tipo de atividade que também não favorece, né? Ali a posição. E também não busca uma solução em prevenção. As pessoas esperam chegar a lesão ou uma dor aguda para depois procurar uma ajuda, né? Então, assim, é bem complicado. É mais mental do que físico. As duas coisas se unem o tempo inteiro, né? na nossa vida. As pessoas pensam que as pessoas estão separadas e não são. Inclusive, isso que você falou, né? Quando a gente tá triste, a gente
E se você estiver bem e você passar alguns segundos nessa posição, o psicológico também entende que você não está bem. Então, Aham. uma coisa alimenta a outra, né? E eu ouvi uma palestra uma vez dizendo, uma pessoa que tá passando por muitas dificuldades, tá muito mal emocionalmente, Sim. leva ela para jogar vôlei, porque ela vai ficar olhando para cima. Claro que isso é um exagero, né? Mas você Mas percebe aí a a relação do inversão? A inversão de posição? Por que do jogar vôlei? Porque ela vai isso precisar fazer isso aqui. Ah, então ela vai fazer é o movimento e de vai olhar para estender. cima, É, né? Vai verdade. olhar para cima. E você falou uma frase que eu acho muito interessante. Acho que você falou assim: o corpo não consegue tratar a dor sozinho. Uhum. Eu vejo isso aí também. O corpo até conseguiria, se você mudasse a causa da dor. Se você conseguir analisar o que está causando essa dor, o que eu estou fazendo para causar essa dor, e você conseguir mudar isso, o corpo até seria capaz de se readaptar aquilo ali Sim, e o corpo é perfeito, né? é A gente inteligentíssimo. que não muito. Só que a gente acaba dificultando a vida dele, Mas é porque a né? gente não Então, se conecta com ele. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma hernia de disco na lombar e eu sei o que eu tenho que fazer para não sentir dor. E olha que na quarentena, eu não vou mentir, eu passei um mês com dor na lombar, sentindo irradiação do ciático para a perna esquerda, um dia era na perna direita, um dia era na perna esquerda. E eu sabia o que fazer. Mas como é que eu sabia o que fazer? Fazia. Mas na quarentena, não podia sair na rua. Qual era a maior parte do dia que a gente passava? Largada no sofá. Até que eu tentava ficar numa posição melhor no sofá. Mas não dá. Então, quer dizer, a gente também tem que. Olá, filha. A gente também tem que saber entender o nosso momento. Então, o que que eu fiz? No início, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei assim, gente, mas o que que eu tô fazendo de errado? O que que eu não tô enxergando que eu não tô melhorando? Aí depois eu falei assim, Karine, você tem que aceitar a sua situação. Você tá em quarentena, sozinha com um filho pequeno, dentro de um apartamento. Não tem como. Para onde quer que eu vá? Ou eu sento na cama, ou eu sento na cadeira, ou eu sento no sofá. Eu nem ia ficar o dia inteiro em posição de extensão, né? Então, quer dizer, aí a partir não do dá. momento que eu aceitei a minha condição, que eu não poderia mudar aquela condição, foi ficando mais leve, porque eu comecei a aceitar. Claro que eu tentava fazer meus Uhum, exercícios todos os dias, fazia as minhas filmagens para ensinar o pessoal a fazer alongamento em casa, para se mover mais, né? Para estar sempre em movimento. Mas eu passei um mês com dor. E aí de lá para cá, nunca mais. Então hoje eu já sei, eu me conheço. Se eu passar 2 horas sentada na cadeira no computador, a minha lombar ela começa a querer doer. Aí eu já sei que eu tenho que levantar, tenho que deitar no chão, fazer uma extensãozinha, alongar, fazer uma extensão em pé e aí me mover. E aí acabou. Então uhum. assim, é isso. A gente tem que se conectar. E é justamente por isso que você falou 2 horas. É exatamente a recomendação técnica. Que as pessoas se levam. Se ela está trabalhando sentada, se ela trabalha sentada, ela tem que se levantar pelo menos a cada 2 horas. Uhum, Algumas pessoas precisam até se levantar mais vezes. Não conseguem passar 2 horas porque já sentem muita dor. Então é, elas precisam levantar antes. Mas se você trabalha sentado, se você passa muito tempo sentado, você precisa levantar a cada 2 horas. Mesmo que não faça o exercício, né, não faça o alongamento, que seria muito bom, mas que pelo menos ande, vá pegar uma água, vá ao banheiro, pelo menos mudar a posição. é verdade. E aí eu acho interessante também, Karine, a gente tentar dar uma amarrada aí, né? Eu acho que um dos pontos fundamentais é isso que você falou, do se conhecer, né? Do se conectar com o seu corpo, Uhum, entender como o seu corpo funciona e diminuir as nossas dificuldades no dia a dia, né? E sim, eu trabalho muito com a ergonomia e, e é exatamente isso. Né? A ergonomia ela não é a solução de todos os problemas do mundo, mas ela estuda aquela posição
e ver qual é a melhor forma de ficar trabalhando naquela posição. Então, se eu estou sentada, eu preciso entender qual é a melhor altura do computador, qual é a melhor altura da cadeira, a altura do pé, a distância. Eu preciso fazer a minha parte. Com certeza. Né? Não é esperar que a dor surja, como a gente já está comentando aqui, para que a gente faça alguma coisa. Né? Então, acho que o primeiro ponto é entender isso aí. Né? Saber como se posicionar. E tem vídeo lá no meu YouTube também. Tu também deve falar sobre isso. Tem aí muita coisa para fazer. E também o que fazer em relação ao exercício. Você está falando aí da extensão, que é fundamental, né? Mas, de forma geral, eu falo de 4 tipos de exercício, principalmente. Alongamento, mobilidade, né? Alongamento e mobilidade, o fortalecimento e a resistência muscular. Então, aproveitando esse assunto, fala um pouquinho também sobre isso, esses 3 tipos de exercício que são importantíssimos para o nosso corpo, tanto para a prevenção quanto para o tratamento também. Né? O alongamento, mobilidade, força e resistência. E se você vir algum outro também, completa aí. O que falou de movimento para mim tá falado, né? Porque se movimentar é sair de um estado onde você está estático para um dinâmico. Então, para mim, eu tenho uma máxima comigo. A gente tem que nutrir o nosso corpo com movimento. Nutrir-se com coisas boas da nutrição e também nutrir-se com movimentos. Sobre o alongamento. O alongamento é essencial porque ele vai trabalhar diretamente a nossa musculatura, né? Para te dar mais liberdade de movimento da questão muscular. Mas uma coisa que eu também quero aqui alertar as pessoas, o alongamento em si, ele não é a ferramenta principal para quando se está na coluna. Porque quando se está com dor na coluna, seja na cervical, seja na torácica, seja na lombar, ou com o ciático irradiando, a maioria é uma questão mecânica. Mecânica é movimento, e movimento acontece nas articulações. Então, quando eu falo assim, que a maioria das pessoas se trata com extensão de tronco, é que a pessoa está tão em flexão, e aí o corpo se adapta naquela posição em flexão, que ela precisa desobstruir esse movimento. E esse movimento para se desobstruir, para ela ganhar essa extensão, não é com alongamento, né? Então, quer dizer, é um exercício mesmo para trabalhar ali a articulação, intra-articular. Então, eu queria alertar as pessoas que estão aqui conosco que o alongamento, ele não é a ferramenta principal quando se está com dor. Eu tinha essa crença no passado, porque eu não tinha estudado profundamente as causas dos problemas da coluna vertebral. Então, hoje, graças a Deus, essa crença já foi. Então, quando se está com dor de coluna, na coluna, da coluna, não é alongamento. Mas o alongamento ele é essencial, mas não nesse momento de dor, da dor aguda, da dor crônica. Num geral, nós temos que ter uma boa flexibilidade, uma boa mobilidade das articulações. Então, o alongamento, ele é específico para a nossa musculatura e a mobilidade já é das nossas articulações, né? Para ter ali um movimento articular mais livre, que também se une à flexibilidade. Que se você não tiver uma flexibilidade muito boa na musculatura, a mobilidade articular voou, né? Porque a musculatura encurtada... Carinho, só rapidinho. É porque, para mim, tá cortando bastante o teu vídeo. Não sei se daria, sei lá, para tu... Você está longe aí do roteador. Aí eu não sei se é a minha conexão também. Tá. Agora tá... Voltou. Porque fica cortando um pouquinho, mas se cortar de novo eu falo. Vá, pode continuar. Mas é meu Wi-Fi que é maravilhoso, sabe? Aí eu coloquei aqui no 3G aqui, agora ficou bom. Não, é que tem uma criança aqui, ó. Tá vendo que tá no YouTube Kids? Porque para deixar ele quietinho, para a mamãe trabalhar, ele teve que ficar no YouTube Kids. Então ele tá puxando da nossa internet.
Mas pronto. O que eu estava falando. Então, o alongamento, ele não é a principal ferramenta para quem tem dor na coluna. Quando você está com dor, com a dor aguda da coluna, seja lombar, torácica ou cervical, o alongamento não é eficiente nesse momento. Mas o alongamento é eficiente em outros momentos, né? Porque uma falta de flexibilidade nessa musculatura nos acarreta outras coisas também. Acarreta a falta de mobilidade, a falta de ganho de força muscular. Se você não tem uma flexibilidade boa na musculatura, você não tem uma contratibilidade muito boa, né? Então, uma coisa puxa a outra. Com certeza. Então, alongamento, nem pensar. Mas, num todo, é super importante. Falando em questão de dor, né? A mobilidade... Quando tá com dor, só para esclarecer, sim, você tá falando quando tá com dor, sim, né? Mas na prevenção é fundamental. Eu vejo como fundamental, sim, na prevenção da dor. Você tirou da minha boca agora o que eu ia falar. Pronto. Só para o povo ficar ligado. Certo. Em relação ao alongamento. E no caso da mobilidade, você também começou a falar quando eu estava cortando. Pois é. Então, diga aí. A mobilidade é o que é o essencial também. Mas se não tiver essa flexibilidade boa, a mobilidade também a gente não vai ter, né? Porque tá ligado diretamente com a nossa musculatura. O que eu mais acredito na minha visão, Débora, é que são movimentos específicos para essa questão de dores, né? Por isso que eu falei que o alongamento, ele não é a principal ferramenta quando você está com dor, mas o movimento correto, né? Então, quando a pessoa chega, que está com uma dor, que está em crise, nós ali fazemos uma avaliação de movimento para saber como é que está a limitação do movimento, que também pode ser em conjunto com a mobilidade, que a mobilidade vai ficar reduzida porque ele está com dor. E aí, ali naquela avaliação, a gente vai aplicar o movimento certo, né? Então, esse quarteto que você falou, alongamento, mobilidade, resistência e força, elas têm que andar juntas. Porque se eu não tiver um bom alongamento da minha musculatura, eu não vou conseguir ganhar hipertrofia na minha musculatura, né? Então, o quarteto tem que andar, o quarteto fantástico tem que estar junto, né? E o quarteto fantástico é essencial para a prevenção das dores. Porque você vai manter uma boa flexibilidade da musculatura, você vai ter uma boa mobilidade das suas articulações, você vai ter uma resistência muscular para você fazer as atividades da vida diária, treinar, fazer outras coisas, e vai ganhar força, né? E você vai conseguir treinar para ganhar hipertrofia nessa musculatura. Então, tudo isso envolve a prevenção. E as pessoas têm que entender isso. Não é continuar levando a vida sentado na cadeira, em frente do celular, em frente à TV. E aí, ai meu Deus, agora achei um problema de coluna. O problema de coluna, ela já vem se instalando há muito mais tempo, né? O corpo vai avisando, a gente não enxerga. E aí, quando aparece, apareceu. Ignore os sinais, né? E eu sempre digo isso, a dor é um sinal, não ignore. Graças a Deus, nós sentimos dor, porque se a gente não sentisse dor... A dor é fisiológica, exatamente, é um ato fisiológico normal do nosso organismo. Exatamente. E, sim, uma coisa que tu falou, aquela questão da flexão, né? Aí eu me lembrei aqui, quando eu fiz o meu tratamento e tudo mais, uma das causas, chegaram à conclusão que uma das causas tinha sido também o encurtamento do músculo, né, do pessoas, o encurtamento dele foi que começou a causar. Então, eu alerto muitas pessoas para isso. O encurtamento da musculatura, ela vai puxando, né, a coluna. É porque o corpo vai se readaptando naquela posição, né? Vamos colocar, você também trabalha muito mais tempo sentada, ainda mais agora nessa quarentena. Então, o músculo elipsoas, ele tá ali internamente e tá ligado diretamente nas vértebras lombares. Mas a gente também não pode ficar buscando muito a fundo, sabe? Isso também está envolvido a causas de dor. Mas é isso que eu quero que as pessoas entendam, é mais mecânico. Tudo bem que eu tenho que trabalhar, tipo, eu tenho uma hérnia de disco, então eu também vivo alongando meu ilho-psoas,
os meus flexores de quadril, para poder melhorar ali a mobilidade dessa região, porque também às vezes eu fico muito tempo sentada, às vezes aluno falta, ou final de semana a gente fica estudando, e aí passa muito tempo sentado. Então você tem que manter ali a mobilidade dessas articulações, a do quadril, principalmente que está muito ligado com a lombar, né? Então, manter a mobilidade do ilho psoas e a flexibilidade dele ajuda a prevenir, mas não que ele é só o causador, né? Não, não, de jeito nenhum. Tem várias causas, né? Sim. Então, acho que até pra gente meia hora de live, pra gente já ir talvez direcionando. Não sei se você também quer desenvolver algum outro assunto. Antes de eu falar isso que eu ia falar, que é só pra resgatar, pra gente amarrar. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Nessa questão da dor, coluna, prevenção. Porque aqui na live não tem como a gente falar muito de qual exercício é melhor para isso. Não tem como, porque a gente teria que demonstrar, a gente teria que saber o que se passa com essa pessoa, quais são os sinais e sintomas que ela está sentindo, né? Como é que tá essa postura dessa pessoa. Então, envolve tudo isso. Mas como a nossa live ela é voltada a falar de prevenção, então se a gente quer prevenir algo, a gente tem que agir antes. Então, se você quer prevenir dor, você tem que se movimentar, você tem que procurar uma ajuda, nem que seja uma orientação. Não precisa ir lá, pagar rios de dinheiro numa consulta, se você não sente nada, mas é buscar aprender e fazer, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu sei fazer isso, mas a gente não faz, né? Então, se as pessoas mudarem a cabeça e olharem mais para se cuidar, para prevenir, as coisas vão acontecer muito mais fáceis. Então as pessoas têm que entender, não é só balela, porque agora é quarentena, que está todo mundo falando de importância de atividade física, a importância da meditação. Não é. Tudo isso já vem sendo falado há muito tempo. A pandemia, ela só veio para mostrar que a gente precisa disso mesmo. De coisas simples, de cuidar da mente, do estresse, porque o estresse está ligado diretamente com dor. As pessoas podem perceber que quando elas estão mais preocupadas, estão mais estressadas, a sobrecarga que acomete a nossa coluna geram essas dores, que nem sempre são lesões, mas são dores aqui do emocional, né? Porque sobrecarrega o nosso corpo. A cabeça que manda no nosso corpo. Né? Então, se você não tá bem, se algo tá acontecendo, você vai sobrecarregar. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente tem que aprender isso, é se movimentar, é cuidar da nossa saúde para amanhã a conta não chegar, né? As pessoas que querem aprender um pouco mais sobre os movimentos, sobre os exercícios voltados para essa prevenção, tem muitas coisas no seu Instagram, tem muita coisa no meu também, de outros profissionais maravilhosos que tem aí na rede, que estão dando conteúdo assim, ó. São anjos na vida das pessoas, né? Então, hoje as pessoas estão se doando muito mais. Então, é buscar essas ferramentas e aplicar. E se as pessoas tiverem alguma dúvida, quiserem uma orientação, não custa nada chamar lá a Karine, ou a Débora, ou a Priscila, que é a osteopata que está aqui falando com a gente também. Então, assim, é falar conosco, falar assim, olha, eu passo por isso, por isso, por isso. O que você acha que eu devo fazer? E a gente está aí para ajudar um ao outro, para a gente ser melhor a cada dia, né? Com certeza. Eu vou puxar um pouquinho o meu saco aqui, mas as pessoas também têm que aprender que quando a gente sente algum tipo de dor, vamos falar físico, o profissional de primeiro contato deveria ser o fisioterapeuta. Porque, é igual no meu caso, eu não tinha essa visão há um ano atrás. Quando eu travei, que aí eu desesperei porque eu não estava conseguindo me movimentar, hoje eu percebo que eu não me movimentava por medo de aumentar a dor. Então eu me travava ainda mais. Porque o repouso causa mais dores ainda. Porque você mobiliza ali o seu corpo, tá preocupado, gera tensões em todo quanto é lugar, porque você não quer sentir aquela dor, você se fecha, entra no seu casulo e as coisas ficam piores. Então, hoje, analisando, quando eu travei a primeira vez, eu não me movimentava com medo da dor.
Mas hoje, quando eu sinto uma dor, a primeira coisa que eu faço é me virar para um lado e para o outro, e fazer minhas extensões, fazer minha rotação de tronco, e vou ver, me viro do avesso. A dor passa. Porque o corpo é isso, o corpo quer movimento. Nossa, Então, se nós exatamente. formos, o primeiro profissional de contato for um fisioterapeuta, nós vamos gastar muito menos. Quando eu travei, eu fui parar na emergência. Aí, a consulta do médico, uma ressonância magnética no coração, porque eu não tinha plano de saúde. Senhor, aí ele virou para mim e falou assim: moça, você tá com hérnia de disco na lombar, e agora você vai ter coisas que você não vai poder fazer. Eu falei, sério? Ele, sério, porque você pode piorar, você pode agravar o seu problema. Eu falei, meu Deus. Foi aí onde o curso que eu fiz, que foi a luz da minha vida, que tirou todas essas crenças da minha cabeça e hoje me ajuda a também tirar a crença das pessoas, né? Que hoje eu tento mostrar para as pessoas que elas não têm que ficar com medo de se movimentar. Sentiu dor? Que dor é? O porquê dessa dor? Né? Buscar Uhum. saber da dor. Tipo, de ontem eu tava mega estressada, TPM chegando, e a minha lombar já começou assim, ó. Falei, Voltou agora, voltou. então a gente tem que saber se conectar e entender o porquê. E aí, depois do porquê, buscar uma orientação, né? Então, em vez de a gente ir no médico Uhum. primeiro, vai no fisioterapeuta, que é o fisioterapeuta que trata isso, né? O médico, ele te Uhum. dá um diagnóstico e a gente vai te dar um prognóstico duradouro e eficiente. Aí, eu só complementando isso que você está falando, porque muitas pessoas não têm o diagnóstico, É, né? Então, é importante, inclusive, como eu falei no início, né? Já falei em outra live, o primeiro profissional que você tem que procurar depois do médico é o fisioterapeuta. ou até o Mas por primeiro. que o médico vem antes? Porque o médico tem que diagnosticar, né? É tanto que quando a gente vai a um fisioterapeuta, a gente tem que levar lá os exames para ele poder saber o que é, né? Mas E, isso aí também é um mito do passado, Débora. Por quê? Porque o diagnóstico hérnia de disco lombar, L5S1, que é a minha, ela não esse diagnóstico, hérnia de disco lombar L5S1, ela não vai ditar para mim o que é que eu posso ou não fazer com você. Quando você chega para mim com um diagnóstico desse, eu deixo ali o exame com o laudo do médico, com o diagnóstico. Mas primeiro eu vou olhar para você, eu vou escutar a sua história, o que está acontecendo, o que vem acontecendo, quais são os movimentos que você não está conseguindo fazer, quais são os movimentos que está travado, que está limitado, como é que está essa postura. Também não vou ficar procurando avaliar milimetricamente a postura. A gente vai procurar coisas absurdas. Uma inclinação uhum, exagerada, um torcicolo que não consegue deixar a cabeça centrada. São movimentos, são desvios posturais ai, gente, fugiu. Consideráveis, né? considerado. Então primeiro eu olho para o paciente, eu olho para o problema que ele está me trazendo. Aí depois que eu faço Uhum. toda a minha anamnese, entro ali no meu diagnóstico, aí eu faço o meu tratamento, vejo como é que ele tá, como é que ele reagiu a esse primeiro contato. Aí depois, para não desconsiderar a ida dele no médico e o exame que ele está me trazendo, aí eu vou olhar o diagnóstico. Então, se eu ficar primeiro presa ao diagnóstico, eu já vou ficar com medo. Mas a gente tem que perder esse medo. Porque eu tenho que olhar para você e você é que tem que me falar o que é que está acontecendo. Não é o diagnóstico do Uhum. médico que vai ditar para mim o que é que está acontecendo. É o seu corpo, é os seus sinais. Uhum. Entendeu? São coisas, na verdade, que se complementam, né? Sim. Nenhum profissional, tanto de fisioterapia quanto de educação física, vai receber aquele laudo ali e vai fechar os olhos para o resto. Ele tem que ver a pessoa como um todo, Sim. Os né? fisioterapeutas E têm que aprender isso. exatamente, exatamente. Eu faço avaliação física e é muito interessante como as pessoas chegam, né? Eu passo 1 hora e meia na minha avaliação física. Sim. Quando acaba a avaliação, a pessoa diz, eu nunca fiz uma avaliação dessa.
Porque eu converso com a pessoa, eu pergunto, eu deixo ela falar. Tem gente que chega para mim, eu falo mais aqui do que com minha terapeuta. Porque a pessoa precisa falar. Não dá para um profissional como o fisioterapeuta e como um profissional de educação física pegar aquele papel e acabou, né? Infelizmente, né, muitos médicos não têm essa visão ampla da coisa, né? E aí eu compartilho dessa situação. Quando eu fui a um médico, que eu estava lá com o laudo, com o exame, eu saí do consultório, eu disse, pronto, acabou a minha vida. Porque ele disse que eu não ia poder dirigir, que eu não ia poder fazer isso, não ia poder fazer aquilo, blá, 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 blá. Ou você vai ter que usar uma cinta e te tal. limita tudo. Pelo amor de Deus. Eu não quero nem ouvir falar dessa criatura. É verdade. Os médicos só... mas a gente também tem que entender o lado deles. Eles fazem isso por quê? Para poder te limitar ao máximo, para você não piorar. Mas como ele não estuda o movimento, então ele não sabe o que ele está mandando, o que pode acarretar de pior, né, para o paciente dele. Então, quer dizer, ele também tem que entender o nosso lado e nós também temos que entender o dele. Eu entendo mais o dele do que ele entende o meu. Às vezes os médicos falam assim, pelo amor de Deus, nem vai na fisioterapia, porque senão esses humanos aí vão acabar com o que eu fiz. Eu conheço pessoas que fizeram artrodese da lombar ou fizeram reconstrução de ligamento no joelho e os médicos falaram, não faz fisioterapia. Não precisa. Fica de repouso, não se mexe. E aí ficaram com mais lesões ainda, porque às vezes não ganharam flexão de joelho, não tem uma extensão completa, ou a lombar, como não manteve uma mobilidade boa ali dos outros segmentos articulares, vão adquirir novas hérnias de disco. Então, assim... Muitos problemas. Muitos problemas. Mas é engraçado, porque isso que você está me dizendo não representa a minha realidade aqui. Graças a Deus. Os médicos graças a Deus, os médicos que eu já fui, e por conviver com muitas pessoas, tanto na ginástica laboral quanto na avaliação física, todos eles me dizem, não, o tratamento faz parte do tratamento da fisioterapia e tem que ser mesmo, tem que ser. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer depois de começar a ter consciência é procurar fisioterapeuta mesmo. Sim. E só para eu não esquecer de falar de uma coisa da emoção que você falou. Eu trabalho no judiciário, né? E eu vejo que as pessoas, o quanto o corpo sofre com a emoção que nem é dela. Mas claro, às vezes pega tá lá do outro. A pessoa tá lendo, eu já cheguei várias vezes em unidades, e a pessoa tá ali num processo e tá assim. Aí quando eu falo com a pessoa, até começa. Aí ela vai se dando conta disso. Sim. Só para dar esse alerta de que não é só a sua emoção, não. Se você tá ali perto de uma pessoa que também sobrecarrega, dependendo do seu trabalho, isso também vai lhe gerar consequências. Com certeza. Né? E aí tem alguma pergunta, deixa eu até ver aqui, enquanto eu vi que tiveram várias perguntas lá que chegaram para você, né? Sim. Tem alguma para responder agora? Tá. Tô procurando aqui se tem alguma. Mostra o seu dinossauro pra galera. Coisa linda. Pois, lá teve, acho que teve uma pergunta que teve uma pergunta que uma amiga minha fez, que passa muito tempo sentada e sente muita dor na lombar, né? Então é isso que a gente vem abordando desde o início, a posição em flexão, né? Essa posição mantida em flexão, claro que qualquer posição mantida por muito tempo vai gerar algum desconforto. E linkando com uma outra pergunta de uma outra pessoa que falou assim, mas eu passo muito tempo em pé e também sinto muita dor lombar. As causas podem ser várias, né?
Mas, e Uhum. não tem como responder assim especificamente, porque eu não sei como é que tá o alongamento dessa pessoa, não sei como é que tá a mobilidade das articulações, não sei como é que tá a força dessa musculatura, né? Ela passa muito tempo em pé, mas o que que ela faz também nos outros momentos, né? A gente tem a ação da gravidade também que não ajuda, né? A força abdominal também, né? Não é o six-pack, mas o fortalecimento muscular da região abdominal. Eu falo que a região abdominal é como se fosse o cinto da calça. Quando você tá com a calça frouxa, você tem que sempre pôr um cinto e apertar, para a calça não cair. O nosso core, o nosso abdômen, que é a musculatura que passa aqui na região anterior do abdômen, lateral e posterior aqui, tudo isso se chama um cinturão. Então, se esse cinturão ele não está bem fortalecido, tudo vai ficar solto. Então, isso também favorece dores na lombar. E também não só dor na lombar, às vezes, nem sempre as dores aonde nós sentimos é aonde está a causa. Uhum. Muitas pessoas sentem, um exemplo, eu gosto muito de estudar coluna lombar. Muitas pessoas sentem dor no joelho. Ah, teve uma pergunta disso também. Muitas pessoas sentem dores no joelho, tratam, fazem milhões de coisas e não melhoram. Por quê? Porque às vezes está vindo da lombar. Tá? Tem alguma obstrução ali vertebral que não está permitindo a funcionalidade desse joelho. Uhum. Entendeu? Então, isso também provoca dor. Então, nem sempre onde está a dor é a causa. Então, por isso que tem que se fazer tem que se olhar para um todo para saber enxergar e achar onde está o ponto, né? Então, muitas coisas, muitas dores de extremidades vêm da nossa coluna. Uhum. 67% das dores de extremidade está correlacionado à coluna vertebral. Então, acho que eu consegui responder 3 perguntas. Uma foi disso, tratei muitas vezes o meu joelho e nunca surtiu efeito. Mas talvez é porque o bloqueio está lá na coluna lombar e os fisioterapeutas não soubem Uhum. enxergar esse bloqueio para poder destravar e liberar o fluxo. Uhum. E tu falou da questão, a pessoa passa muito tempo em pé, mas nenhuma posição, por melhor que ela seja, se você passa muito Muito tempo. tempo do seu dia naquela posição, vai ser saudável, né? É por isso que eu falei da ergonomia. A ergonomia é uma ciência fantástica, mas ela procura minimizar os problemas, deixar você numa postura o melhor possível. Sim. Mas pronto, aqui em casa, no escritório, tá tudo direitinho, né? A altura da cadeira, o apoio de pé, a altura aqui. Mas se eu passar muito tempo nessa posição, eu vou sentir dor. Claro que vai. Não tem outra, né? Não tem outra. Então, mesmo que a pessoa passe muito tempo sentada ou muito tempo em pé, claro, tem essa questão de saber como ela está fazendo, e isso também envolve a ergonomia, né? Se ela trabalha em pé, ela tem que entender qual a melhor ergonomia para aquela postura dela, para aquela posição que ela trabalha, né? Isso é verdade. Né? E fazer essas pausas, né? Passar no máximo 2 horas naquela posição. Não dá para passar mais tempo do que isso. Eu acho que isso são coisas até práticas que a gente já ficando aqui a ideia de que procura ver qual a melhor ergonomia para esse trabalho que você faz, se é no computador, se é em pé, independente de como seja, procura ver qual a melhor posição, né? E depois o exercício. E aí aquele quarteto que a gente conversou aqui, ele tem que estar presente, né? Tanto alongamento, mobilidade, fortalecimento, resistência, para que você não sinta dor. Se você não tem um corpo forte, quando você segura uma sacola, quem é que vai sofrer? É a articulação, é o osso, é o tendão, é o nervo. Então, as coisas estão todas interligadas, né? E todo mundo sabe, exercício físico faz bem, faz tudo, né? Eu sempre falo que as pessoas elas têm que buscar fazer alguma coisa que lhe agrada. Seja musculação, seja crossfit, seja pilates,
seja o que for, tem que se movimentar, tem que fortalecer essa musculatura, tem que dar um... E eu falo isso na avaliação física, eu pergunto qual é o exercício que você gosta de fazer? Aí às vezes a pessoa diz, eu gosto de fazer, sei lá, hidroginástica. A pessoa diz, por exemplo, eu gosto de fazer hidroginástica, mas o médico disse, ou uma pessoa disse que não é melhor exercício para mim. Mas comece na hidroginástica, porque você vai ganhar o hábito, né? Vai começar a criar um hábito, e isso vai fazer com que você busque outras coisas. Consequentemente, também pode aparecer outras oportunidades, né? E você vai tomando gosto pela coisa, né? Você vai sentindo a necessidade de fazer um exercício. E aí, começa a ajustar melhor para o seu objetivo, para o que você precisa, né? De repente, você começa a fazer uma outra atividade que você nem gosta, mas como você já criou o hábito de fazer o exercício, começando com o que você gosta, você consegue ir aumentando isso aí, ampliando as suas possibilidades. Isso é verdade, né? Concordo plenamente. Então, várias dicas nessa live aqui. Não vamos dá para vamos deixar guardada e vamos deixar disponível aí para as pessoas que não puderam assistir ou que quiserem rever alguma coisa. E aí a gente vai deixar gravada aqui. Deixa eu só ver aqui. Fernanda, minha aluna, falou aqui. Valeu, Fernanda. Aí, minha doutora, meu orgulho contigo. Teve aqui Márcio que falou, meu caso, só depois de 4 anos de crossfit é que fui ver o meu joelho. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas 4 anos, né? Mas isso é muito sério, né? Às vezes a gente sente uma dor e aquilo vai. A gente vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Tem um questionário até que eu aplico na ginástica laboral e às vezes eu me surpreendo, porque eu pergunto onde é a dor, qual a intensidade da dor, qual a frequência. Aí teve um caso que a pessoa, eu não me lembro qual era o lugar, qual era a parte do corpo, mas ela tinha uma dor que ela relatava um nível 8. De 0 a 10 era um nível 8. Uma dor frequente. Eu disse, tu já procurou um médico? Não. Tu já procurou alguma ajuda? Não. Eu disse, vê o que tu tá me dizendo. Tu tem uma dor bastante intensa, que é frequente, e tu não procurou nenhum profissional para te ajudar. Tu tá aguentando essa dor e por quê? Procura alguém. Né? E, não vai levar essa dor pro resto da vida, não. A gente também tem que saber entender o contexto dessa pessoa, né? Do porquê que não buscou o profissional. É isso que eu falei. Graças a Deus, muitas pessoas hoje estão entregando soluções, métodos, de graça para as pessoas online, né? Tudo bem que a gente sabe que nem é toda a população que tem acesso à internet, que tem Instagram, que tem Facebook, enfim. Mas as pessoas que têm acesso, têm isso de graça nas mãos. Podem pedir uma orientação, tem ali os vídeos, tem ali as lives, tem tudo. É só pôr em prática. Só que a gente posterga, a gente empurra com a barriga. Não faz. Mas, Karine, nesse caso, era uma servidora do tribunal. Nós temos um centro de saúde. Você chega, você marca rápido, porque não é muita gente, né, para marcar. Você marca rápido, são profissionais excelentes que tem ali, a pessoa não vai. Eu concordo com você, né? A gente tem que procurar entender por que aquela pessoa não procura também. Às vezes não tem condições financeiras, tudo isso que a gente sabe. Mas tem muita gente que primeiro, tem conhecimento suficiente para saber que precisa procurar um médico, né? Ou um profissional de saúde, precisa procurar alguma coisa, tem condições para isso, tem acesso ao médico, a tratamentos, não vai, né? Não faz. Então tem tudo isso. Uma pessoa perguntou aqui, Edna, perguntou o que recomendaria para dores fortes nos braços. A dor aumenta quando estou deitada. São poucas informações, né? Mas diz aí, cara. Informações. É aquilo que eu acabei de falar.
67% das dores de extremidade vem ocasionado pela coluna cervical. Mas eu preciso saber mais coisas sobre o que está acontecendo, quais são os sintomas, né? Que essa dor? É só dor? Tem dormência? Tem formigamento? Para saber mais ou menos o nível que possível será pode ser até um bloqueio da articulação da cervical, né? Se tem torcicolos recorrentes e outras coisas. Mas hoje o mal do século é o mal do smartphone, né? Que a gente joga a cabeça para frente aqui no celular e a nossa cabeça pode pesar até 27 quilos. Então, agora imagina o seu pescocinho aqui, mantendo aqui essa posição. Então, fala com a gente aí no direct para a gente tentar te ajudar melhor. Mas só eu me lembrei eu cheguei num determinado local e estava a pessoa trabalhando com um mouse lá na frente, para esticado assim. Aí eu perguntei, tu tá com dor tu sente dor no ombro? Ela disse, menina, eu sinto. Como é que tu sabe? Mas olhar para você. Mas a pessoa não tem uma noção. Dica também pra... Precisa de alguém. A pessoa não tem noção. Exatamente. A pessoa faz, às vezes, até Edna falou aí, depois falo contigo no privado, Karine. E eu tento observar, Edna, também, como é que você está trabalhando, qual é a sua posição no trabalho, as atividades em casa, né? Já que a gente está mais tempo em casa e fazendo mais coisas dentro de casa. Então, tenta observar teu dia a dia também, Edna. Isso pode te ajudar bastante. Verdade. Então, acho que, para mim, a conclusão é que a gente precisa... Movimenta-se. A primeira coisa é se mexa, né? Saia da cadeira, anda, nem que seja em casa, anda, faz exercício. No meu Instagram tem todos os dias tem exercício, de manhã cedo. No seu Instagram também tem exercício, lá que eu vi vários. Então não tem desculpa. Então, eu sou aquela pessoa que eu tive que fazer para comprovar, que eu achava que exercício em casa não funcionava, né? Porque eu sou a louca do CrossFit, eu amo CrossFit, né? Mas aqui a minha rotina não permite que eu vá em algum lugar fazer algo por conta do filho. Mas eu treino em casa todos os dias. E é vídeo no YouTube, de graça, que as pessoas colocam lá e eu faço todos os dias. Acordo, faço a minha rotina matinal, treino aqui 30, 40 minutos e faço o meu treino aqui de manhã, todos os dias. E dá super resultado. Com certeza. E eu escuto isso dos meus alunos. Eu estou dando aula pela internet e tem gente que diz, Débora, eu estou emagrecendo, que nem é o nosso objetivo, né, específico, nesse caso desse grupo. Estou emagrecendo, eu vejo se minhas dores diminuíram, não estou sentindo mais dor quando faço minha atividade. Tem resultado, sim. Isso se você ainda tem esse mito, tira esse mito da sua cabeça. Tem essa crença na cabeça. Tânia está perguntando se limpar a casa vale como exercício. Tânia, vale como atividade física, né? Você está se mexendo, você está gastando caloria, mas não dá para a gente dizer que é um exercício físico, porque o exercício físico tem como um dos pilares a constância, né? A regularidade, a mudança de intensidade, e aí vem uma série de coisas que precisam ter no exercício físico, mas vale sim como uma atividade física. E importantíssimo como você faz aquelas atividades, né? Porque eu vejo coisas absurdas, passando roupa, debruçada lá. Minha vizinha, ela nem tá aqui, mas eu vou falar. Minha vizinha passa roupa em cima da cama. Eu já disse a ela, pelo amor de Deus, não faça isso. Sua coluna vai sofrer muito. Então, limpar a casa serve como atividade, serve. Gasta caloria, gasta, mas tem essa questão aí que você precisa ter um exercício regular. É verdade, né? Concordo. Então, mais alguma pergunta? Já estamos chegando. Eu falei meia hora, né? Já estamos chegando em 1 hora. Conversa quando é boa, o assunto quando é bom. A gente vai conversando. E você está proibida de não fazer live, viu? Você está, vai acabar em 20 segundos.
Eu não vou nem falar da proibição, vou falar no sentido positivo. Você tem que fazer live, hein? Sim, senhora. Tem Tá muita bom. coisa para ajudar aí. Pode deixar. Obrigada pelo Viu? convite. Adorei. Minha primeira live vai ficar para a história. Tá vendo? Muito obrigada. Obrigada E a todos que obrigada. estavam aqui nos acompanhando.